first person to join the conference. Tudo bem, professor Jorge? Não, professor. Tá bom, Robert? Não consegue. Você acha que a função CA foi para dar suporte aos centros que querem trabalhar à distância? Mas ao invés de criar, tem que criar, né? E agora eles querem o Pariu, tem que departamento. criar agora. Isso aí. Mas ele é velocista. Ele é próprio e a nossa cultura é próprio 10 horas. Você não queria.
Na verdade, a pessoa fez agora, definir que tem dois técnicos, não é brevíssimo, agora mudar o técnico. Azar. Se tu quiser levantar aqui pela escolha amarela, tá? Não, eu tô no computador. Alô? Boa tarde a todas e todos. Temos quórum, vamos começar. Como sempre, vamos começar pela aprovação da ata, a 067, de 16 de agosto de 2017, que foi encaminhada aos senhores conselheiros por e-mail. Em discussão, aprovação da ata, não havendo quem queira discutir em votação, favorável pela mesma comissão, aprovada a ata 067, de 16 de agosto de 2017. Vamos para o nosso expediente. Escreva a secretaria. Inscrições de expediente. Giovanni. Jean. Mais alguém em expediente? Com a palavra, secretaria. Boa tarde também a todos. Secretarias, temos duas providências no expediente. A primeira delas é a posse de dois novos conselheiros, na verdade titular suplente, que é o professor Divino Inácio Ribeiro Júnior, que vem como titular, e a professora Daniela Camara Pizarro, que vem como suplente, e vem representando os docentes da FAED. Então, ali os dois, a posse está sendo dada na pessoa do titular, professor Divino, sejam bem-vindos. E de secretaria, a gente ainda tem a anunciar que a secretaria recebeu, posteriormente ao fechamento da pauta, um processo com a intenção de ser apreciado por esse conselho e que o senhor presidente avocou para ele próprio o relato, em razão até da proximidade da sessão, para designarmos um relator. O processo é o 14.576 de 2017, ele é originário da própria Pró-Reitoria de Administração, da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano. Ele trata de proposta de atualização da resolução que trata do Plano Institucional de Qualificação Técnica, assim como recentemente foi aprovada a alteração da resolução do Plano Institucional de Qualificação Docente, agora também dos técnicos. Esse é um assunto que fica à deliberação do plenário. Obrigado. Votar a inclusão em pauta. Favoráveis permanecem em comissão. Aprovado a inclusão. O Giovanni, com a palavra. Um pedido de regime de urgência em relação ao processo 12.341/2017. O processo se trata do processo da GDI. Né? O processo da GDI, na verdade, pela resolução, ele precisa estar no próximo consumo, tem que ser aprovado antes de novembro. Né? Então, vou colocar em discussão o item 5, vai ser colocado em regime de urgência, em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Favorável, se em comissão. Aprovado. Então, o processo número 5 está em regime de urgência. Jean. Retirada de pauta do item 16. Retirada de pauta do item 16. Ok.
O processo número 16 é um ato de homologação de um acordo já feito, então não vai ter prejuízo do que já, na verdade, o engenheiro já está até trabalhando, né? O engenheiro que trabalha lá no CCT, mas o processo chegou em cima do conselheiro, até ele me avisou mais cedo e aí não tem como relatar hoje, ok? Vamos para a ordem do dia. Gente, eu vou dar uma simplificada, eu sempre lia todo esse assunto aqui, eu acho que está muito chato, só vou ler o número do processo, tá? Porque todo mundo consegue ler ali. Ok? É o processo 7098 de 2017, relator conselheiro Moacir Carlos Pozão Júnior, com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Fazer um breve histórico e depois análise. No dia 30/5, o processo foi encaminhado à Projur para análise. No dia 2/6, respondido pela Projur com declaração de não existência de óbice. Dia 30/8, encaminhado ao gabinete do reitor com alterações realizadas em 2 artigos após reunião do comitê de pesquisa. Dia 1/9, encaminhado à Secretaria dos Conselhos Superiores. Dia 5/9, encaminhado ao CONCEP para análise e parecer. E dia 26/9, encaminhado este relator para análise e parecer no CONSAD. Aqui o assunto é solicita análise da proposta de resolução com vistas à criação do Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada da UDESC. Análise. O processo trata de uma proposta de resolução para a criação do Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada da UDESC. Visa estimular pesquisadores produtivos com título de doutorado a desenvolver projetos de pesquisa aplicada junto a empresas privadas, órgãos públicos de Santa Catarina e prefeituras dos municípios catarinenses. Este programa tem como justificativas, entre outras, a importância social da pesquisa aplicada nas instituições sociais parceiras do projeto, bem como realizar uma diferenciação de incentivos entre a pesquisa básica e a aplicada. Os recursos serão fixados no orçamento da UDESC, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira no período em vigor, e deverão ter uma contrapartida financeira da instituição beneficiária. O repasse dos recursos será efetuado mediante convênio com a FAPESC ou Fundação de Apoio credenciada. Como relator, meu voto é favorável à aprovação da minuta de resolução na forma como se encontra no processo. Obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permaneçam na comissão. Aprovado. Obrigado. Processo 155/2017. Relator conselheiro Marino Luiz. Sobrenome não vou me atrever a falar porque eu não sei. Com a palavra. Boa tarde. Então, esse processo aqui também é relativamente tranquilo. Ele trata de uma proposta de resolução para a política de cultura da UDESC. O histórico também é muito rápido. A tramitação inicia em 30 de janeiro e 28 de abril passa em 20 de setembro pelo CONCEP e hoje aqui na CONSAD. Então, a análise é muito rápida também. O objeto trata de proposta de nova resolução que institui e regulamenta a política institucional de cultura, o Comitê de Cultura e o Programa de Apoio à Cultura, o PROCULT, da Fundação Universidade UDESC. Em substituição à resolução anterior, que é de 2011, a 084 do Conselho, que institui e regulamenta, então, a política de cultura da UDESC. Então, a mudança dessa resolução para uma nova se deve porque ela teve significativas alterações. E justifica a proposta de nova resolução a necessidade de atualização da política de cultura da UDESC diante da aprovação da emenda constitucional número 71, de 29 de novembro de 2012. E também que institui essa emenda, ela institui o Sistema Nacional de Cultura. E diante dessa emenda surgem várias discussões, então, no Brasil, principalmente pelo Fórum ProEx, né, que é o Fórum de Pró-Reitores. E com isso percebe-se que as instituições precisavam também ajustar sua política de cultura diante dessa nova emenda.
Então, a nova proposta aqui da UDESC propõe o alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura, as políticas de cultura da UDESC, respeitando questões estruturais e de gestão. A nova proposta institucionaliza na UDESC o Comitê de Cultura, o Plano Bianual de Atividades Culturais, o Sistema de Cartografia e Estatística das Ações Culturais e o Programa de Apoio aos Projetos Culturais. A nova resolução atende ao artigo 4º do Estatuto da UDESC, que trata das atividades de cultura pertinentes à instituição. A análise desse processo segue o regimento interno do CONSAD, ou seja, eu me ative basicamente para saber se há impactos financeiros ou não. Cabe inicialmente a análise das mudanças efetivas da proposta de resolução em relação à antiga resolução 084 de 2011, que trata da mesma temática. Então, capítulo 1 dessa resolução da antiga para a nova não apresenta impactos. O capítulo 2 e 3 da antiga, que virou capítulo 2 na nova, também sem impactos. O capítulo 4, que trata dos objetivos da antiga para a nova, também sem impactos. E o capítulo 5, que não apresentou impacto, quer dizer, ela deixou de existir na nova resolução. E o capítulo 4, então, da nova resolução, ele trata do seguinte: do planejamento e gestão da política cultural. Aqui é importante a gente observar algumas coisas. Ela trata, então, esse capítulo da nova resolução, trata do atendimento às metas do PDI, né, da instituição, e do Plano Bianual de Atividades da Cultura da UDESC. Para maior efetividade na implementação dos planos, é inegável maior investimento. Portanto, há impacto. Todavia, seria imperioso fazer previsões de impacto certamente pouco assertivas no momento, sabendo que exatamente não sabemos o que vai acontecer. A análise deve recair sobre a importância da política cultural para a UDESC e os recursos orçamentários devem ser destinados respeitando a conjuntura financeira. Todavia, não se trata de uma nova política, visto que a UDESC já vem investindo na cultura e a nova resolução apenas sustenta formas mais efetivas para a sua implementação. Outro capítulo na antiga resolução, que é o 6, das normas, procedimentos e características das ações de cultura, que agora vira, na nova proposta, capítulo 5, do Programa de Apoio à Cultura, PROCULT. Nós vemos aqui algumas novidades: alocação de carga horária, custeio de materiais e bolsas. Essa carga horária seria para técnicos e professores. Essa é uma novidade na nova resolução. Então, atividades de cultura já vêm sendo executadas, bolsistas já são contratados atualmente. O impacto de alocação de carga horária apenas de técnicos e professores, que nós vamos perceber aqui. Mas nós também temos dificuldade de quantificar isso aqui, quantos projetos nós teremos e quantas horas seriam alocadas. Eu mantive contato, inclusive, com o PROEX para tentar quantificar isso, mas isso fica difícil. E aqui ficar chutando não convém também a esse relator. Tivemos outros capítulos, o 7 e o 8, sem impactos financeiros. E o que também gera um pequeno impacto é o último capítulo proposto na nova resolução, que institui ou sugere a instituição de um comitê de cultura. Quem seria esse comitê de cultura? Seriam 12 representantes, um de cada centro, o coordenador de cultura da PROEX e mais uma pessoa indicada pelo pró-reitor, ou provavelmente o pró-reitor, podendo ser ele. Então, nós temos da UDESC internamente 18 pessoas, membros, para essa proposta de criação de comitê para gerir a política de cultura da UDESC. Aí a questão por que não o comitê de extensão que existe já, que é um comitê formado pelos diretores de extensão dos centros da pró-reitoria? Na verdade, percebe-se na UDESC um prejuízo dos últimos anos de discutir cultura. Para quem talvez esteja mais diretamente ligado com a área, sabe do que estou falando. Então, a intenção é de que se crie esse comitê para que os centros e a universidade efetivamente pense
e faça uma cultura de uma forma mais efetiva. E dentro do comitê de extensão atualmente existente, parece-me que o espaço que tivemos para essas discussões sempre foi muito reduzido. Então, como o comitê de extensão já discutiu amplamente essa proposta, chegaram à conclusão de que deveria se criar nessa nova resolução esse comitê de cultura. Então, não há previsão aqui de calendário de reuniões, mas a previsão da Pró-Reitoria é de que tenha 2 encontros, pelo menos, anuais. E esses 2 encontros geram, então, um impacto financeiro de deslocamento e de áreas. Então, finalizando, convém salientar a importância da política institucional de cultura da UDESC no contexto de desenvolvimento e de cumprimento do papel da UDESC na formação integral do aluno e cidadão. Diante disso, os impactos, embora não mensuráveis quantitativamente com exatidão no momento, não prejudica a decisão desse Conselho diante dos benefícios esperados com a resolução no contexto da implementação de uma política institucional de cultura efetiva em todos os centros da UDESC. Sob esse prisma, constata-se que a proposta de criação de uma nova resolução que atenda à efetiva política institucional de cultura da UDESC gera impactos financeiros pouco expressivos, vista a necessidade de adequação da política de cultura diante da discussão nacional da cultura e o papel das universidades. Voto do relator. Diante do exposto, sou favorável à revogação da resolução 08411 e também a partir desse processo 155/2007, a criação da nova política institucional de cultura da UDESC. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado. O terceiro processo da pauta, 6035/2017. Era o conselheiro Éder Goulart Monteiro, mas ele não estava se sentindo muito bem, então ele vai se ausentar, o suplente dele vai chegar, então eu vou jogar para o fim da pauta, ok? Quarto processo, 8705/2017. O nosso conselheiro é Gustavo Pinto de Araújo, com a palavra. Boa tarde a todos. Esse então é o processo de proposta de criação de doutorado em ciências na UDESC Oeste CEL. O histórico desse processo, ele tramitou com aprovação nos departamentos envolvidos, zootecnia, engenharia de alimentos, engenharia química, foi aprovado no Conselho de Ciências do CEL, foi aprovado na própria EPG com atendimento de diligências, foi aprovado no CONCEP e tem instrução técnica da Proplan, que eu também usei para fazer a minha análise. Então, passando a análise, pode ser acompanhada. Implantado em 2004, o Centro de Educação Superior do Oeste, CEL, conta com 4 cursos de graduação e 3 cursos de mestrado, Chapecó e Pinhalzinho, né? A proposta de doutorado na área de ciências agrárias tem como objetivo formar pesquisadores, cientistas que contribuam para o desenvolvimento da região oeste de Santa Catarina. Esta seria a primeira proposta de doutorado em universidade pública na região oeste do estado. A proposta conta com 2 áreas de concentração, a saber, agroecossistemas e produção de alimentos, e possui perspectiva de início em agosto de 2018, caso tudo seja aprovado. Com essa formação, o programa visa formar cientistas focados na produção de alimentos para animais e humanos, o uso desses alimentos na produção e nutrição animal, entre outros objetivos. Atualmente, em Santa Catarina, são oferecidos apenas 3 cursos de doutorado na área de concentração Ciências Agrárias 1, sendo um na capital e 2 na região serrana. Contudo, estes programas trabalham com linhas de pesquisa distintas em relação à presente proposta. De modo que a proposta em análise busca sanar uma lacuna nas regiões oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Ao todo, uma região que abrange cerca de 1 milhão de habitantes e 118 municípios, além de ser região próxima à fronteira com o país do Mercosul. Então, há uma expectativa de atender também interessados de Argentina, Paraguai.
e as relações que isso pode gerar, né? A estrutura formal da proposta atende aos requisitos da UDESC e CAPES, a saber, a proposta conta com identificação, caracterização, área de concentração em linhas de pesquisa, público-alvo, impacto financeiro, corpo docente, estrutura do curso, relação de infraestrutura e instalações, equipamentos e recursos bibliográficos, relação de disciplinas, professores, exigência de créditos, sistema de admissão, número de vagas anuais, principais projetos de pesquisas com recursos externos vigentes captados por docentes. A proposta vem corroborar o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 da CAPES e o Plano de Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019. No âmbito da UDESC, a proposta faz parte de sua política de verticalização, conforme cita o item 343 do Plano de Desenvolvimento Institucional da UDESC. As instalações físicas necessárias ao doutorado serão supridas com o prédio do curso de zootecnia e com o novo prédio de engenharia de alimentos e engenharia química. Convênios firmados com outras universidades, principalmente com a Embrapa, também contribuirão na disponibilização de laboratórios e recursos de pessoal. A proposta, após solicitação de diligência da própria EPG, em relação aos termos da Resolução 13/2014 com o CEP, foi considerada apta. Destaca-se nessa diligência, no âmbito do CONSAD, né, no que interessa o CONSAD, digamos, a apresentação por parte do CEL de termos de compromisso assinados por profissionais da Embrapa que desenvolverão atividades no doutorado, mas que não receberão proventos de vencimento. Quanto ao impacto financeiro, alega-se que a criação de doutorado não gerará contratação adicional de professores, visto que os docentes que atuam em programas de mestrado e atuarão no doutorado já possuem a redução de carga horária. Do mesmo modo, afirma-se que não haverá necessidade imediata de contratação de técnico, visto que as atividades serão absorvidas pelos já existentes e que atuam nas coordenações dos programas de mestrado. Destaca-se também a informação de que nos 2 primeiros anos de instauração do doutorado, os projetos dos alunos serão financiados com recurso dos docentes do programa, através da captação de recursos externos via CNPq, FAPESC, PROAP, CAPES, Embrapa, entre outras agências de fomento. E está documentado no processo todo o rol de convênios e captação que os professores possuem, que somam um volume alto de recursos. Seguindo, consta no processo a informação de que não haverá necessidade de compra de livros exclusivamente para o doutorado em ciências, pois a biblioteca existente já supre a demanda. Haverá, por sua vez, a necessidade de uma função de coordenador de curso stricto sensu para o PPG em ciências. Sobre esse assunto, a Proplan informa que não há disponibilidade de funções de confiança, FC05, já esgotadas no plano de carreira. Observa-se que o corpo docente do PPG em Ciências será composto por 17 doutores, sendo 14 professores efetivos da UDESC e 3 pesquisadores da Embrapa, o que, de acordo com a instrução Proplan, ao menos de imediato dispensa investimentos nesse quesito. Ainda, conforme a instrução Proplan, poderá haver potencial impacto financeiro com o futuro credenciamento de docentes e com a não garantia de permanência dos profissionais Embrapa no programa. Por outro lado, caso venha a ocorrer aumento de despesas com custeio em função da criação do PPG, seus valores deverão ser suportados pelos recursos do orçamento do centro. Um exemplo são as despesas de deslocamento dos pesquisadores Embrapa, que ficam a encargo do CEL, o trajeto Concórdia-Chapecó, com 80 km, que é o trajeto que será feito. Por fim, Proplan aponta o impacto anual de R$ 105.600 com a criação de 4 bolsas Promove. Cabe ainda destacar as seguintes considerações. Em notícia recente publicada no site da UDESC, onde é apresentada a elevação do conceito CAPES de 6 PPGs, verifica-se que, abre aspas, o número de programas de pós-graduação da UDESC cresceu 67% entre 2013 e 2016, indo de 21 para 35. Esse percentual supera a média nacional no mesmo período, que foi de 25%. Observa-se que essa forte elevação não é acompanhada pelo respectivo aumento de recursos de que dispõe a UDESC provenientes da receita líquida disponível do Estado. A última elevação das receitas da UDESC ocorreu na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, quando o percentual da RLD foi elevado de 2,10% para os atuais 2,49%. É importante lembrar que a campanha recente por aumento do UDESC, a UDESC mais 017,
trazia como um de seus argumentos justamente o expressivo crescimento da pós-graduação e os custos que vinha representando para a instituição. Por fim, tem-se tendência a reduzir o real impacto financeiro da criação de propostas como esta, pois alguns componentes do impacto são de difícil mensuração ou de longo prazo. Como mensurar, por exemplo, a intensificação da jornada de trabalho nos setores afetados, sobretudo nos trabalhos executados por técnicos, maior demanda por compras de passagens de hospedagem, os auxílios financeiros e seu respectivo pagamento no financeiro, aumento de sobrecarga sobre motoristas já tão escassos, entre outros que cada um conhece. É necessário, portanto, buscar o equilíbrio entre o crescimento da UDESC e a respectiva contrapartida financeira para que, como sabemos, não haja perda de qualidade e excelência. Voto, diante do exposto, entendendo a importância da matéria, sou de parecer favorável à aprovação da proposta de doutorado em Ciências no Centro de Educação Superior do Oeste, CEL. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 12.341/2017, relator conselheiro Giovanni Lemos de Mello, com a palavra. Boa tarde a todos. Peço licença para pular o histórico. Análise. De acordo com a Lei Complementar número 345, de 7 de abril de 2006, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 14, a GDI deve ser proporcional à disponibilidade orçamentária e financeira, obedecendo ao determinado no parágrafo 1º do artigo 11 da referida lei. Deve ser observado o limite máximo de comprometimento das receitas com as despesas com pessoal, correspondente a 75% das disponibilidades financeiras e orçamentárias da UDESC. Nesse sentido, a UDESC encerrou o exercício de 2016 com comprometimento de 76,64% das receitas com as despesas com pessoal e deve encerrar o exercício de 2017 com 74,98%. A partir disso, a Pró-Reitoria de Planejamento realizou a análise da projeção das despesas com pessoal e das receitas da UDESC diante do limite determinado pela Lei Complementar 345. Para a proposição do percentual da GDI para o ano de 2018. Através de um quadro comparativo, apresenta-se diversos percentuais de GDI e os seus reflexos no ano de 2018. A GDI concedida atualmente, de 13%, e seus reflexos sobre os triênios, representa um montante de R$ 29,1 milhões no exercício de 2018. Esta quantia significa um valor estimado de comprometimento das receitas com as despesas de pessoal da UDESC de 75,65% no exercício de 2018. O montante de receitas previstas para o exercício de 2018 totaliza R$ 440,6 milhões, que representa um acréscimo de 11% em relação às receitas totais estimadas para o ano de 2017. Entretanto, embora a economia tenha apresentado sinais de recuperação, ainda restam sintomas da crise econômica que geram incerteza quanto à arrecadação estadual do próximo exercício. Como conclusão, recomenda-se prudência na definição do percentual da GDI, sugerindo a manutenção do atual percentual de 13%, uma vez que este percentual, conforme demonstrado no quadro apresentado pela Instrução Técnica PROPLAN número 068/2017, respeita as decisões do Conselho Universitário, em especial o limite de despesas e as alterações do VRV previstas na Resolução número 010/2017 Consune. Voto, frente ao cima exposto, de parecer favorável à manutenção do percentual de 13% de gratificação de dedicação integral para o ano de 2018. Obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Obrigado. Processo 11.510/2017, relator conselheiro Gilberto Reck, com a palavra. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Neste processo, o Centro de Ensino à Distância, o SEAD, através da sua diretora de administração, Graziela Naspolini Del Piso,
Solicita a criação da função de coordenação de recursos humanos em substituição à coordenação de serviços gerais. Histórico. No dia 10 de agosto de 2017, a diretora de administração do SEAD, servidora Graziela Naspolini Del Piso, encaminha CI para o diretor-geral, professor Davi Daniel Silva, solicitando a criação da Coordenadoria de Recursos Humanos naquele centro de ensino, bem como a transferência da função de confiança FC3, da Coordenadoria de Serviços Gerais, para aquela coordenadoria. No dia 18 de agosto, o diretor-geral emite parecer, dando ciência e o de acordo com as justificativas da direção de administração. Encaminha o processo ao Conselho de Centro para análise, aprovação e demais trâmites. Em 18 de agosto, o presidente do CONSEAD designa o professor Jorge de Oliveira Música relator no Conselho. Em 24 de agosto, é aprovado por unanimidade o parecer do relator no CONSEAD, sendo favorável a aprovação da implantação da Coordenadoria de Recursos Humanos no SEAD e a transferência da função de confiança FC3 da Coordenadoria de Serviços Gerais para a Coordenadoria de Recursos Humanos. No dia 28 de agosto, o processo é encaminhado ao secretário dos Conselhos Superiores para análise e deliberação dos Conselhos Superiores. No dia 21 de setembro, a PROPLAN emite instrução técnica, a qual informa do impacto orçamentário e financeiro futuro. E, nesse mesmo dia, sou designado relator no CONSAD. Análise. O artigo 70 do Regimento Geral da UDESC estabelece que a direção de centro será assessorada por 6 coordenadores de apoio administrativo acadêmico e 2 chefias de serviço, e mais um coordenador de biblioteca setorial. No parágrafo 2º, consta que o centro poderá propor ao Consune mais 4 funções de coordenador de apoio administrativo acadêmico adicionais e mais 2 funções de chefe de serviço. Ainda no parágrafo 3º, é estabelecido que a direção do centro poderá solicitar a implantação de outras coordenadorias e chefias, mediante proposta fundamentada ao Consune. Verificou-se que o SEAD conta atualmente com o mínimo de funções de confiança previstas no Regimento Geral da UDESC, não ocupando nem mesmo a FC3 prevista no artigo 59 do Regimento Geral da UDESC, que estabelece que o Conselho de Centro é secretariado por um coordenador de apoio administrativo. E tampouco a FC2, estabelecida no artigo 65, que estabelece que o diretor-geral designa assistente de gabinete. A diretora de administração do SEAD solicita a criação da coordenação de recursos humanos no âmbito daquele centro, solicitando a transferência da FC3 da coordenação de serviços gerais já existente para esta ser criada, permanecendo a coordenação de serviços gerais que ficará ao encargo da direção de administração. A diretora salienta que com a descentralização de alguns setores da UDESC, como de recursos humanos, uma grande parte das atividades que eram de responsabilidade do setor de recursos humanos da reitoria passaram a ser desenvolvidas pelos setoriais de recursos humanos dos centros da UDESC, gerando novas responsabilidades e uma grande demanda de trabalho. Este processo tramitou no Conselho de Centro e foi aprovado por unanimidade, caracterizando a vontade do SEAD. No que tange ao impacto orçamentário e financeiro que deve ser objeto de análise deste Conselho, a instrução técnica da PROPLAN informa que, embora não aconteça de imediato, poderá acontecer futuramente, sendo o montante de R$ 13.405,90 anualmente, já computando os efeitos da implantação do novo VRV, o qual ainda está em análise em órgãos do governo do Estado de Santa Catarina. Provavelmente, a implantação de novas funções de confiança não venham acontecendo porque a UDESC já está no limite do quantitativo previsto em lei. Sendo assim, se houver aumento de quantitativo de funções de confiança, futuramente, haverá também previsão orçamentária e financeira. Salienta-se que a competência para homologar a ocupação e implantação de funções de confiança no âmbito da UDESC é do Consune, e assim sendo, considerando a importância da Coordenadoria de Recursos Humanos, que trata do maior ativo que uma instituição pode ter, que é o ser humano, e do ponto de vista do impacto orçamentário e financeiro, parecer. Sou favorável à criação da Coordenadoria de Recursos Humanos com a transferência da FC3 atualmente alocada na Coordenadoria de Serviços Gerais, sem extinguir esta coordenadoria, que ficará como função acumulada do diretor de administração. Obrigado. Em discussão?
pouquinho. Com a palavra. Boa tarde. Essa questão das funções está... No conselho passado já teve a questão de balneário, né, que a função de compras foi criada e o diretor também absorveu a função de serviços gerais. Agora, mais um exemplo do diretor administrativo absorver as atividades de serviços gerais, o que eu vejo um pouco complicado, e, no caso, criando uma coordenação de recursos humanos. E sendo que no SEAD, pelo que se conhece, técnicos desempenhavam e desempenham atividades que são inerentes de serviços gerais em outros centros, características da função, e que recebem chefia. E agora a função de serviços gerais vai ser incorporada pelo diretor. Então, diante dessa limitação, desse esgotamento de plano de carreira, de criar funções, a gente vem improvisando algumas situações, sobrecarregando uns impedindo de que o regimento seja cumprido com de fato, a colocação em vigor das funções estabelecidas no artigo 70. Então, eu vejo esse improviso como preocupante e enfraquece algumas relações de trabalho. E não se vê da reitoria, no caso da gestão, uma determinação em sanar essa questão com a criação de mais funções no plano de carreira. Porque se o plano é anterior a 2006, é anterior à criação de alguns centros, por exemplo, o plano não acompanhou o crescimento da UDESC. E aí a gente vê hoje essas situações. Então só fica o meu receio dessa incorporação de funções e de os centros não conseguirem instituir todas as suas funções que têm direito. Fazer um esclarecimento sobre essa questão das funções. Plano criado em 2006, depois foram criados 3 centros novos e quando os nossos conselhos superiores criaram os 3 centros novos, criaram cargos de diretores, gerais e assistentes, e não mexeram nem nas chefias de serviço, nem nas coordenações. Então foram criados mais cargos da liderança principal, mas não foram criados coordenadores de apoio. Então, uma hora a conta não ia fechar, né? A gente sim tem essa preocupação, né? E sim, todos os centros, a diretoria tem improvisado mediante o quadro que a gente tem hoje, né? A gente já teve até discussões nesse conselho sobre diminuição de função de confiança, sobre como é que tem que mexer e não se tem um consenso. Uma certeza que eu tenho é que se a gente mandar um plano para o governo ampliando função de confiança, não vai passar, mediante o cenário que a gente tem e mediante todo o problema econômico que a gente está vivendo. A gente não vai conseguir implementar e criar todas elas a mais. Acho que a gente tem que discutir mais, mas eu até parabenizo os centros que têm buscado criar uma forma mais adequada. Também digo outro, o CAV também mudou, ele trocou uma chefia que estava para transporte, não era para transporte, era para oficinas, e passou para o hospital veterinário, priorizando de outra forma. Infelizmente, talvez não seja o melhor dos mundos, o melhor cenário, mas eu acredito que realmente que, como administradores dessa universidade, nós devemos tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem. Então, até estou de acordo com o que o centro fez, e até fui uma das pessoas que tinha conversado com a diretora sobre isso, que há anos tem alguém lá que faz a função de RH, que é tão primordial para todos nós aqui, né? E nunca teve isso. Mas concordo contigo que a gente também tem que arrumar, mas a gente vai tentar arrumar na medida do possível e a gente sempre tenta ser muito realista. Não adianta eu vir aqui e fazer uma aprovação de uma coisa que eu sei que não vai mudar nada, e enquanto que a gente pode realmente aprovar coisas que a gente já vai conseguir resolvendo pequenos problemas. Rodados 2 minutos, se alguém quer se inscrever. Então, encerrada a discussão. Alex, com a palavra. 2 minutos. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, venho mais a questionar.
com relação à situação da reforma administrativa. Eu não sei como é que anda esse processo, porque realmente é interesse de todos. Eu acho que o que foi falado por ele, eu acho que outros centros também têm a mesma situação. A gente tem um interesse, sim, de que ocorra a reforma administrativa, que se verifique aonde cabe, aonde não cabe a existência de determinadas funções, porque às vezes a gente acaba sendo injusto com determinados centros, em que alguns têm muitas chefias e outros não têm nem o mínimo previsto no regimento. Então é uma preocupação. A gente sabe que essa situação é uma situação que, infelizmente, o plano de cargos não acompanhou o crescimento da universidade, a gente sabe de tudo isso. Mas, assim, fica a minha preocupação é a preocupação de alguns centros, porque a gente acaba conversando e tal, com relação ao andamento da reforma, tá? Propriamente dita. Beleza. A reforma, sendo bem sincero, deu uma parada, ela acho que caminhou em passos lentos, a gente tem que retomar ela. Ela vai ser uma discussão muito difícil entre os centros, tá? Esse conceito da justiça, né, de que alguns têm muitos, outros têm poucos, geralmente ele é bem relativo, né? Na verdade, a gente vai entrar na particularidade de cada centro para discutir. A gente vai retomar essa comissão e esses trabalhos, tá? Vai ser um trabalho bem complexo. E acho difícil a gente chegar na conclusão dos 140 para dividir tudo. Eu acho que a gente vai chegar à conclusão que a gente precisa de mais. Mas sim, temos que retomar essa discussão, é bem continente e, infelizmente, foi lenta a discussão, mas a gente vai retomar ela. Essa matéria vai confundir. A matéria do SEAD? Sim, esse processo não funciona. O SEAD é ouvido, né? Que é uma questão de estrutura administrativa. Rodada do minuto. Encerrada, então, a rodada de discussão. Vamos colocar em votação. Favoráveis ao voto do relator permanece com extensão. Aprovado. Processo 13.521/2017. Relator conselheiro Felipe Eugênio Gontijo. Com a palavra. Boa tarde. Bom, o processo em questão se refere à Resolução 33 de 2017, aprovada pelo Consune, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de interesse público da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, advindo de recursos financeiros externos não oriundos do Tesouro Estadual. Bom, indo direto ao foco, trata-se de uma correção da minuta que foi apreciada. Então, seria uma correção e uma inclusão. Correção de uma fonte de recurso cujo número foi citado no documento de forma errada. A fonte 162 foi citada como 262. E a inclusão de uma nova fonte de recursos proveniente do Tesouro Estadual, o Fundo Pro Emprego, fonte 263. Obrigado. Não, comigo. Está o documento corrigido apresentado no processo, onde constam as alterações. Tá? Então, favorável à aprovação, considerando que trata de uma correção, de uma inclusão de uma fonte foi referenciada depois. Obrigado. Em discussão? Não havendo que queira discutir em votação. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Processo 12.773/2017. Relator, conselheiro Márcio Vargas Ramela, com a palavra. Boa tarde. Eu peço licença para o histórico, vou direto para a análise. No processo estão presentes a CI do diretor de pesquisa e pós-graduação da ESAG, com as planilhas de valores pagos aos servidores. B.
resolução do Consune que cria o curso de pós-graduação Lato Sensu. C, autorização do reitor publicada em Diário Oficial para a realização do curso na ESAG. D, declarações por meio dos quais envolvidos realizarão as atividades em horários diferentes aos do curso e não alocarão carga horária nos seus PTIs. E, contrato firmado entre essa universidade e a Polícia Militar de Santa Catarina para a realização do curso, utilizando fundos provenientes do FUNPROM, o Fundo de Melhoria da Polícia Militar. F, nota empenho com a unidade gestora FUNPOM e credor UDESC. G, resumo dos custos do curso encaminhado através de CI pelo diretor do centro, ESAG. E H, análise da Proplan declarando a conformidade da solicitação de pagamento de acordo com a resolução número 26 de 2008 do Consune, que estabelece as normas para pagamento de atividades executadas por servidores da UDESC. Então, o parecer, considerando que o processo apresentado não solicitou recursos por parte da UDESC para a execução do curso, e, portanto, o pagamento dos dos serviços prestados pelos servidores referentes às atividades realizadas não implicam em impacto financeiro para essa universidade, sou de parecer favorável à solicitação de pagamento. Obrigado. Em discussão. Não haver que queira discutir em votação. Favoráveis permanecem em comissão. Aprovado. Processo 6580-2017, relator conselheiro Alfredo Gomes dos Santos, com a palavra. É só Santos, perdão. Meu Deus. Inventei. Sabe que isso aí não deixa eu me aposentar, né? 2 Santos, né? Sério? Não é verdade? 2 Santos e Santos. Vai lá. 2 Santos. Boa tarde a todos e todas. O processo tem como interessada a Rosângela, servidora Rosângela Souza Machado, coordenadora do vestibular, solicitando pagamento aos servidores que atuaram no vestibular. Bem, esse processo ele foi autuado em 5 de 6 de 2017. Em 5 de 6 de 2017 e encaminhado a Proplan para a instrução técnica, encaminhado a esse relator em 22 de 6 de 2017. Análise. Considerando a instrução técnica 032 de 2017, emitida pela Proplan, e estando de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar 345 de 2006, alterada pela Lei Complementar 397 de dezembro de 2017, 2007 aqui para ser 2007, conforme consta nos autos do processo na página 6 e 7, e sabendo do orçamento da UDESC para o exercício 2017, onde estão alocados recursos para as despesas, sou de parecer favorável ao pagamento conforme solicitado na planilha anexada a esse processo. Obrigado. Em discussão. Não haver quem queira discutir em votação. Favoráveis permanecem em comissão. Aprovado. Processo 10.916/2017, com a palavra o relator conselheiro Diogo Corno Bacuco. Será suplente? Essa lei aqui é de 2006, de 2017, né? Eu vou conferir. Corrigir e rubrica embaixo. Ok. Boa tarde a todos. Então, o interessado é a professora Patrícia Vendramini. O assunto, então, o processo de pagamento dos servidores que atuaram no curso de especialização em administração e segurança pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar. Quanto ao histórico, em 10 de julho, a interessada envia CI ao diretor-geral da ESAG, com planilha de pagamento para providências. Em 2 de agosto, o diretor-geral envia CI para o magnífico reitor, com planilha de pagamento para providências. Em 9 de agosto, o reitor e exercício de Vitos encaminha o processo para Proplan para instrução técnica e providências. Em 23 de agosto, a instrução técnica é emitida. Em 24 de agosto, a instrução técnica é encaminhada à SECOM para providências e recebida pela mesma. Em 25 de agosto, o processo é designado para relato na reunião do CONSAD, de hoje. E no 19 de setembro, eu recebo o processo para relato. Quanto à análise, então, o presente processo trata da solicitação do pagamento dos servidores que atuaram no curso de especialização em administração e segurança pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar, que foi criado de acordo com a resolução de 2016 do Consune
e reeditado pela Portaria 364 de 2017. Então, é a segunda edição do curso. O processo ele apresenta a declaração da servidora da UDESC Marina Nogueira dos Santos Belotti de que as atividades de coordenação administrativa no curso de especialização foram realizadas em horário distinto do horário do expediente. Declaração da diretora de ensino da ESAG, Ana Paula Menezes Pereira, de que os professores do corpo docente do curso de especialização não alocaram carga horária para as disciplinas ministradas em seus PTIs. Também a nota de empenho de serviços de treinamento e capacitação, curso de aperfeiçoamento profissional, no valor de R$ 129.900, tendo como unidade gestor o Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiro Militar e como credor a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. O cronograma de desembolso compreendeu os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2017. Consta ainda do processo a planilha de valores a serem pagos aos servidores que atuaram no curso de especialização. Também o contrato de prestação de serviço entre o Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros e a UDESC. Os comprovantes de pagamento referentes aos meses de maio, junho e julho. A instrução técnica da PROPLAN, número 56 de 2017. De acordo com a CI 44 da Direção-Geral da ESAG, o valor total a ser pago é de R$ 129.900 e apresenta a seguinte distribuição. Professores, R$ 53.300, coordenação acadêmica, R$ 22.600, coordenação administrativa, R$ 7.800, orientação de monografia e participação em banca de monografia, R$ 13.200. Também consta do processo e ainda registros, certificados históricos e outras despesas de R$ 33.000. Totalizando, então, R$ 129.900. Ressalta-se que o valor a ser pago pelo Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar UDESC é de R$ 129.900. Ainda que em consulta PROPLAN, o valor de 80% já foi repassado para o UDESC. Assim, então, a instrução técnica, ela indica que os pagamentos solicitados estão em conformidade com o previsto na Resolução Consumo 26/2008, alterada pela 83/2011, e, nesse sentido, com base nas informações do processo e da instrução técnica citada anteriormente, verifica-se a viabilidade dos pagamentos solicitados. Voto do relator favorável à aprovação do processo 10.916/2017, que trata, então, do pagamento dos servidores que atuaram no curso de especialização em Administração e Segurança Pública com ênfase na atividade bombeiro militar. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favoráveis de análise da comissão. Processo 3465/2017, apensado ao processo 1459/2017. Relatora conselheira Gisele Neves Leandro, com a palavra. Boa tarde. Um breve histórico para a gente entender o processo. Origem, interessado professor Pedro Volkmann de Castilho, coordenador do Laboratório de Zoologia do SERES. O assunto é a homologação do primeiro termo aditivo ao contrato celebrado entre a Univale e a UDESC para o projeto de monitoramento de praias. Em 30 de março, o coordenador solicita a apreciação jurídica, a PROJUR, do primeiro termo aditivo deste contrato. Em 27 de abril, após cumprido algumas orientações emitidas pela PROJUR, a procuradora Juliana Lengler encaminha o processo ao magnífico reitor, informando que os termos estão aptos à celebração. Em agosto, 24 de agosto, a CIP encaminha o processo para a PROPLAN para verificação da existência de impacto orçamentário e financeiro do termo aditivo em questão. E em 12 de setembro, a PROPLAN emite a instrução técnica e encaminha para homologação neste Conselho. O objeto do contrato firmado entre a Univale e a UDESC é a contratação de serviços técnicos especializados para a execução do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, compreendendo a faixa litorânea, entre os municípios de Imbituba e Laguna, em Santa Catarina. O primeiro termo aditivo analisado apresenta as alterações mencionadas nas páginas 58 e 72, que eu fiz um breve resumo. E também analisadas pela instrução técnica da PROPLAN, refere-se a doações e ou transferências de bens edificados ou adquiridos, disponibilização de bens ou recursos e recursos para novas aquisições, e inclusão de itens
na planilha de itens de capital em termo de doação antecipada. Após a análise do processo, não foi constatada qualquer necessidade de contrapartida financeira por parte da UDESC. Contudo, as edificações e bens que vierem a ser incorporados demandarão a médio e longo prazo despesas, com manutenção, que estas deverão ser absorvidas pelos recursos do SEDES. Enfim, voto do relator favorável à homologação do primeiro termo aditivo. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir, em votação. Favorável e permanece em comissão. Aprovado. 12º item de pauta, processo 9553, 2017, relatora conselheira Gisele Leandro, com a palavra. Agora, esse processo, ele fala do segundo termo aditivo, então o projeto é o mesmo e eu só vou mencionar as partes referentes a histórico do segundo termo aditivo. O segundo termo aditivo altera o valor do contrato de R$ 374.563,58 para R$ 595.556,09, altera prazos e vigências, incidências tributárias, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual, acrescenta planilha de preços unitários e uma especificação técnica que descreve os serviços a serem prestados relativos ao projeto. Em 26 de junho, o coordenador do laboratório, professor Pedro Wolfmer, interessado, solicita análise da minuta deste segundo termo aditivo ao setor de controladoria de convênios de recursos externos. Em 5 de julho, a Secore encaminha para a Projur, para análise da minuta. Em 12 de julho, a Projur solicita manifestação do responsável e da CIP quanto à concordância nas mudanças apresentadas. Em 13 de julho, manifestam-se CIP e interessado a concordância com os termos alterados pelo segundo termo aditivo. Em 4 de agosto, enfim, Projur aprova o segundo termo aditivo e encaminha ao magnífico reitor. Em 29 de agosto, após analisar o processo e as alterações propostas, a Proplan emite a instrução técnica encaminhando este processo para homologação neste Conselho. Então, após leitura e análise das alterações propostas pelo segundo termo aditivo, não foi novamente constatado qualquer referência quanto à necessidade de contrapartida de responsabilidade da UDESC. Ainda, em contato com o setor de controladoria de convênios de recursos externos no dia 3 de outubro, foi confirmado que o repasse de recursos pela contratante, a Univale, tem sido realizado conforme cronograma contratual. Diante do exposto, favorável à homologação. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir, em votação. Favorável e permanece em comissão. Aprovado. Processo 8793, 2017, relatora conselheira Priscila Natasha Quinas, com a palavra. Boa tarde a todos. O processo, ele trata de um projeto, de um termo de compromisso guarda-chuva. Ou seja, a ideia é ter um termo aditivo onde dentro dele outros projetos possam ser instaurados. Então, diante disto, eu vou fazer a leitura do meu relato, ok? Venho a declarar que fui designada como relatora do processo 8793/2007, interessado ao UDESC Proex, que solicita o termo de cooperação entre a UDESC e a Prefeitura de Chapecó. A presente proposta do termo de convênio tem como objetivo a disseminação das ações culturais do Centro de Arte e Cultura da UDESC, estas contempladas no regimento interno da Universidade, em seu artigo 4º. A UDESC tem por fim a produção, a preservação, a difusão de conhecimento científico, tecnológico, artístico e desportivo e cultural por intermédio do fomento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ao que se refere aos custos relacionados ao capital humano, físico e de equipamentos, a presente proposta de termo de cooperação descreve que, quanto à utilização de equipamentos, a presente proposta de termo de cooperação, a presente proposta, me perdi.
Ao que se tange aos custos relacionados a capital humano, físico, de equipamentos, a presente proposta de termo de cooperação descreve que todos os recursos humanos, materiais ou financeiros serão de responsabilidades e obrigações descritas nas próximas propostas de projetos, ou seja, serão definidas de comum acordo por meio de representantes legais das partes, deixando ainda explícito que serão obrigação da Prefeitura de Chapecó a inclusão da logomarca da Universidade e do Centro de Artes em todo o material de divulgação dos festivais supracitados, bem como todo o translado para acadêmicos e servidores envolvidos e ainda disponibilizará alimentação para todos os acadêmicos. Saliento que qualquer uma das partes envolvidas poderá realizar a quebra de contrato caso seja observado alguma inconsistência no que tange aos pactos firmados. Diante do exposto, essa relatora manifesta parecer favorável a tal solicitação, visto que ainda o processo, esse pacto ele foi firmado e divulgado no dia 24/8/2007, na página 98 do Diário Oficial do Estado, 20.603. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favorável, permanece comissão. Aprovado. Processo 10.184/2017. Relator conselheiro Luiz Cláudio da Molina. Com a palavra. Boa tarde a todos. Vou fazer um resumo do histórico. No dia 3 de julho de 2017, a PROEX encaminha ao gabinete do reitor comunicação interna contendo minuta de ofício expressão do interesse da UDESC em prorrogar a vigência do convênio MEC-PENAEST número 28/2014. Após os trâmites, no dia 14 de agosto de 2017, o MEC encaminha à reitoria da UDESC o referido termo aditivo, devidamente assinado, acompanhado de cópia da publicação do Diário Oficial da União. Em 25 de agosto, o setor de controladoria de convênios e recursos externos da UDESC encaminha o presente processo aos diferentes conselhos para homologação nesse conselho universitário, do qual eu sou o relator. Então, análise. O presente processo trata-se de aditivo de prazo do convênio MEC-PENAEST 81.3055/2014, que tem por objetivo garantir as condições para a permanência do estudante na UDESC, através da participação em programas de assistência que colaborem na superação das deficiências financeiras e acessos a atividades que contribuem e enriqueçam sua formação. O pedido justifica-se em função do atraso no repasse do referido convênio, o que levou a UDESC a utilizar recursos próprios para subsídios de alimentação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Do total de recursos previstos no plano de aplicação do convênio, no total de R$ 525 mil, somente foram executados R$ 192.783,50 até 30 de junho de 2017, restando um saldo disponível de R$ 332.216,50, que a UDESC pretende aplicar para o mesmo fim no segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018, conforme a tabela apresentada nas folhas 3 do presente processo. A vigência inicial do convênio encerrava-se em 21 de dezembro de 2016, porém o parecer 94/2016/CESU esclarece que o prazo de vigência pode ser aditado de ofício em caso de atraso no repasse financeiro, que a princípio era para ser em 23 de dezembro de 2015, mas só foi efetivado em 22 de agosto de 2016, com 243 dias de atraso. Desta forma, o termo aditivo objeto do presente processo prevê a prorrogação do convênio pelo prazo de um ano, encerrando-se em 23 de agosto de 2018. Então, o voto desse relator é favorável à homologação do termo aditivo do convênio MEC-PENAEST 81.3055/2014, celebrado entre a UDESC e o Ministério da Educação, prorrogando o convênio até 23 de agosto de 2018. Obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Processo 12.645, 2017, relatora conselheira Iraci Leitezek. É bem difícil falar todos os nomes. A Iraci não pôde comparecer, então eu vou ler a análise e o voto dela. Ela não pôde comparecer, eu vou ler a análise e o voto dela. É sobre a alteração da taxa da inscrição do vestibular da UDESC. Considerando o relatório da Coordenadoria de Finanças, bem como a instrução técnica da Proplan, número 58 de 2017, fica demonstrada a necessidade do reajuste da taxa de inscrição do vestibular, a fim de que o mesmo possa ser viabilizado sem déficit, em um valor viável para a cobertura de todas as despesas. Observar que o valor sugerido de R$ 110 ainda encontra-se abaixo dos valores praticados por outras universidades, mantendo o equilíbrio e preservando seu caráter competitivo. Voto. Pelo exposto, sou favorável à aprovação do ad referendo do magnífico reitor da UDESC na resolução 1517 do CONSAT. Obrigado. Em discussão. Não havendo ninguém a discutir em votação. Favorável também na comissão. Aprovado. Lembro que o 16º item de pauta foi retirado. Então, para o 17º. 2679/2017. Relatora conselheira Márcia de Matê, com a palavra. A ata, pessoal. Ah, tá ali, já perdeu. Aonde eu assinei ali? Boa tarde a todos. Trata-se do processo 2679/2017, origem Secretaria de Ensino de Pós-Graduação da ISAG, interessado Everton Luiz Pelizário de Lourenço Cancelier. Assunto: assinatura do terceiro termo aditivo no curso de especialização em Administração e Segurança Pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar. Histórico: em 16 de março de 2017, a direção de pós-graduação da ISAG encaminha ao reitor terceiro termo aditivo ao termo de cooperação técnica para a realização de curso de especialização em Administração e Segurança Pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar. Em 17 de março, o mesmo é encaminhado à Proplan, que despacha para a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para manifestação sobre o interesse por parte da universidade. Em 20 de março, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação emite parecer técnico favorável, devolvendo à Proplan, que na mesma data encaminha a Projur para análise. Em 21 de março, a Projur emite parecer favorável com a ressalva de análise da Proplan com relação a valores a serem pagos. Em 15 de agosto, a Proplan emite instrução técnica 21/2017, informando que não haverá necessidade de recursos da UDESC para viabilizar o aditivo. Análise. O presente processo trata de assinatura do terceiro termo aditivo ao termo de cooperação técnica para a realização de curso de especialização em Administração e Segurança Pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar, curso de comando e Estado-Maior, visando a melhoria do ensino de nível superior e a melhoria da pesquisa científica. De acordo com a documentação anexa ao processo, percebemos que cabe ao UDESC fornecer parte dos recursos humanos necessários para a administração dos módulos apresentados na cláusula 5ª do aditivo, as folhas 11 e 12. E cabe ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ressarcir os recursos humanos alocados pela UDESC, bem como fornecer a outra parte dos recursos humanos necessários para a administração dos módulos apresentados na cláusula 5ª do aditivo, e também fornecer o espaço físico, material didático, recursos técnicos, administrativos e o suporte necessário para o desenvolvimento do trabalho. Os valores referentes ao presente aditivo estão discriminados em processo à parte, SGPE 4.371/2017, no montante de R$ 129.900 para assinatura de contrato. Essa situação originou-se em virtude do Corpo de Bombeiros, Comando de Bombeiros Militar de Santa Catarina, solicitar que o termo aditivo e o convênio tramitassem em separado.
Foram emitidos pareceres da própria EPG referente ao interesse da instituição e óbice para as áreas de pesquisa e pós-graduação, da Procuradoria Jurídica e Proplan referente à viabilidade e impacto orçamentário e financeiro para a UDESC, sendo todos favoráveis à homologação do presente terceiro termo aditivo. Voto. Com base no acima exposto, sou de parecer favorável à homologação do terceiro termo aditivo ao termo de cooperação técnica para a realização de curso de especialização em Administração e Segurança Pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favoráveis, senhores da comissão. Aprovado. Processo 4371, relator conselheiro Paulo Lima, com a palavra. Boa tarde a todos. O processo é o 4371, 2017, origem UDESC ESAG. Interessado, Everton Luiz Pelissaro de Lorenzi Sancheler. Assunto: contrato a ser firmado entre a Universidade do Estado de Santa Catarina e o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina para a realização do curso de especialização em Administração e em Segurança Pública com ênfase na atividade de bombeiro militar. Peço licença para pular o histórico e vou direto para a análise. O presente processo é referente ao contrato firmado em abril de 2017 entre a UDESC e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Conforme descrito anteriormente, para a realização do curso a nível de especialização para o Corpo de Bombeiros, pelo qual a UDESC receberá o valor de R$ 129 mil, que serão ou foram pagos em 5 parcelas de R$ 25.980, conforme o seguinte cronograma de pagamento. Primeira parcela, até 31 de maio de 2017. Segunda parcela, até 30 de junho de 2017. Terceira parcela, até 31 de julho de 2017. Quarta parcela, até 31 de agosto de 2017. E a quinta parcela, até 30 de setembro de 2017. Diante de toda a documentação apresentada no processo, como contrato assinado, parecer jurídico e instrução técnica da Proplan, e por não haver impacto financeiro para o UDESC, pelo contrário, existe arrecadação de recursos, esse relator manifesta seu voto da seguinte maneira: sou de parecer favorável à aprovação do contrato a ser firmado entre a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, para a realização do curso de especialização em Administração em Segurança Pública, com ênfase na atividade de bombeiro militar. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favoráveis, senhores da comissão. Aprovado. Deixa eu fazer a repescagem do terceiro item da pauta, processo 6035, relator conselheiro Éder Monteiro, que está substituído pelo seu suplente Ronan Turmena. Boa tarde a todos. O processo trata sobre alteração curricular no curso de mestrado em Design e criação do curso de doutorado em Design, tendo origem no programa de pós-graduação em Design do SEART. Um breve histórico: a proposta foi aprovada no mês de maio no colegiado da pós-graduação em Design, no departamento de Design, no concentro do SEART e encaminhado à própria EPG para instrução técnica. A própria EPG emite parecer considerando a proposta adequada e a análise do CONCEP. A proposta é aprovada no CONCEP e encaminhada à Proplan para análise técnica. A Proplan emite parecer técnico acerca da proposta, onde aponta custos anuais de R$ 105 mil e R$ 105.600, com a criação de 4 bolsas Promop. No dia 28/9, o Éder é designado relator
desse processo no CONSAD. A análise. O referido processo trata da alteração curricular do curso de mestrado de design e criação do curso de doutorado em design no SEART. Extrai-se do processo que as alterações propostas foram objeto de apurada e consubstanciada análise no âmbito do SEART, ProPPG, CONCEP e PROPLAN. A Pró-Reitoria de Planejamento apontou como único impacto financeiro a criação de 4 bolsas Promove, pois não haverá necessidade de contratação de pessoal, visto que os mesmos docentes que atuam no atual curso de mestrado atenderão à demanda futura, sem alteração de carga horária. Ainda está explicitado no processo que não há necessidade de contratação de técnicos, pois as atividades serão absorvidas pela equipe da Secretaria de Pós-Graduação já atuantes, acrescentando que eventuais custeios devam ser absorvidos pelo orçamento anual do SEART. Em contraponto aos custos irrisórios, depreende-se o imensurável incremento na qualidade dos cursos de graduação do SEART, possibilitado pela movimentação acadêmica promovida pelos programas de pós-graduação, como apontado em parecer da professora doutora Tereza Mateiro, na ocasião do relato no Conselho SEART. O voto do relator, considerando que há um impacto financeiro de pequena monta, se comparado ao incremento de qualidade que resultará da implementação da proposta, sou favorável ao projeto proposto. Obrigado. Em discussão, não haver quem queira discutir em votação. Favorável à comissão. Aprovado. Agora vamos para a inclusão de pauta, que é o processo 14.576 de 2017. Eu vou relatá-lo. É a proposta de atualização da resolução que trata o PIQT. Em 28 de setembro a gente fez uma reunião com todos os diretores de administração e presidentes de COPTA sobre a alteração do PIQT, assim como foi feita na rodada passada dos conselhos, uma alteração no PIQD. Né? Qual é a finalidade dessa alteração? É tornar o plano mais efetivo e a gente diminuir a quantidade de processos que a gente passava nos conselhos superiores de inclusão de nomes, e os processos ficavam parados lá no CDH esperando essa inclusão, que era quase uma coisa pro forma. Todo mundo mandava todos os nomes e quem esquecia depois incluía e a gente ficava esperando, gerando só processo e mais burocracia. Então, da mesma forma que a inclusão do PIQD, foi mudado o período, ela passa a ser anual. Ela não consta mais com os nomes nos conselhos superiores, os nomes ficam nos centros. Né? Também foi alterado uma questão do quantidade de tempo necessária antes da aposentadoria para afastamento. A resolução de técnicos falava um período diferente da de docentes, então foi colocado o mesmo período, né? Foi feita a equivalência disso. Foi mudado também quando ela é feita. Antes ela era feita em abril, agora ela passa a ser feita em setembro, para ela ficar mais próxima realmente da efetivação, para ela ter mais sentido, a gente não fazer simplesmente um documento pro forma. Os casos omissos são deliberados pelo CONSAD. Ainda está como CONSAD porque a gente não sabe o que vai vir a substituir, né? Mesmo que o Consone tenha feito a extinção, como a gente não tem claro o que ainda está o CONSAD, e o que depois vier a substituir deve alterar isso. Ela revoga a resolução anterior. Visto que essa proposta foi favorável por todos os diretores de administração, pelos presidentes COPTA, né, eu sou favorável à aprovação da alteração da resolução. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favorável à comissão. Aprovado. Abrimos agora acabamos o nosso expediente para comunicações pessoais. Então, vou escrever. Sormodo. Mais alguém? Sormodo com a palavra. Boa tarde a todos. Na verdade, fazer um convite a cada conselheiro que vocês levem para o centro também. No próximo dia 16 de outubro, lá em São Bento do Sul, a gente vai comemorar o Dia Nacional da Ciência e Tecnologia, que é o dia que se comemora aí em todo o Brasil, né? E começa também no início da Semana de Ciência e Tecnologia, e a gente vai ter o prazer de receber em São Bento do Sul o Dr. Osiris Silva, e vai estar lá conversando com a gente, vai estar fazendo uma palestra. Então, quem tiver
possibilidade de ir a São Bento, fica aí o convite, é lá no Cine Brasil, local onde normalmente são realizadas as formaturas, local bem no centro da cidade. Será numa segunda-feira, às 19 horas. Então, ingresso gratuito, entrada franca, quem puder comparecer, fica aí o convite. A gente pede também que levem os seus pares, que, para quem conhece um pouquinho da história aí do Osíris Silva, eu acho que vai se sentir motivado aí em São Bento. Obrigado. Obrigado a todos e todas. Encerramos a nossa sessão. Obrigado.